Vigente, terça-feira, 13 de janeiro, no ar, o TVT News, primeira edição. O presidente americano anuncia tarifas adicionais de 25% contra países que mantêm exportações para o Irã. China, Índia e Brasil. Os BRICS podem ser os mais afetados. O governo iraniano diz que não busca conflito, mas está preparado para mais um confronto. Segundo a ONU, a onda de protestos no país deixou centenas de mortos. No Brasil, a defesa de Jair Bolsonaro apresenta um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de anular a condenação por tentativa de golpe. Nós vamos juntos até o meio-dia. Notícia, análise, para que você se informe e informe. Fique aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos juntos. Depois de ameaçar militarmente o Irã, o presidente dos Estados Unidos agora quer pressionar as nações que fazem negócios com o país. Em uma rede social, Trump afirmou que vai sobretaxar esses países com uma tarifa extra de 25% em todas as transações comerciais com os Estados Unidos. O Irã é um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil no Oriente Médio. No ano passado, as exportações brasileiras para Teherã chegaram a quase 3 bilhões de dólares, 3 bi. O país persa é o quinto maior destino de vendas nacionais na região. O agronegócio é o principal motor do comércio entre Brasil e Irã. Dos 5 produtos principais exportados para lá, 4 são do setor. E a lista é liderada pelo milho. Depois vem soja, açúcares, farelo de soja, para animais e petróleo. O governo brasileiro aguarda a publicação da ordem executiva de Trump para se posicionar sobre a decisão de aplicar tarifas de 25%. Sempre aqui conosco, Laura Capriglione, nas manhãs da TVT News. Laura, lá vem de novo o fantasma das tarifas. Soubemos sair delas quando foi diretamente para o Brasil. Agora seria via Irã. Mais confusão pela frente ou a gente já aprendeu a lidar? Não, eu acho que mais confusão pela frente. E nós, como a gente vem dizendo desde há muito tempo, né? Isso segue uma lógica, né? A lógica americana é óbvia, né? É pegar e forçar os países a aceitar o padrão dólar. Esse é o problema. Quer dizer, eles vão correr atrás, literalmente correr atrás, de todos os países que quiserem negociar em moedas próprias, em moedas alternativas ao dólar, que quiserem impor alguma soberania. Então, esse negócio que está acontecendo agora com o Irã, eu vejo um monte de gente falando, olha, meu Deus, os direitos humanos no Irã. Sim, os direitos humanos são um problema no Irã? São. São um problema na Arábia Saudita? Também. São um problema em Israel? Também. São um problema em Gaza? Também. São um problema em Guantánamo? Também. Então, Guantánamo que é americano, é americano não, é cubano, território né? americano encravado em Cuba. Cara, então, onde são torturados, Abu Ghraib, não sei se vocês se lembram, todo mundo se lembra, o que foi aquela câmara de tortura de Abu Ghraib, que foi onde eles levaram os presos, né, da guerra do Iraque. Então, e se mostraram torturas absurdas, inclusive com estupro aberto, cometido e alegre, cometido por soldados americanos contra presos de guerra na guerra do Iraque. Então, a questão dos direitos humanos é grave. Eu sou uma defensora dos direitos humanos e acho que é fundamental que a gente defenda os direitos humanos. Mas eu acho que quando a gente olha os Estados Unidos, uma revolução colorida, como foram aquelas revoluções que começa de repente, como foram aquelas revoluções que aconteceram nos países do Oriente Médio e que levaram à derrubada de um monte de governos legítimos, aliás, do Oriente Médio. Derrubada essa, que levou à destruição da economia desses países. A gente vê claramente que os Estados Unidos estão empenhados em destruir o Irã e destruir
aquela coisa que o Irã está fazendo. O que ele está fazendo? Ele pegou e falou assim, bom, vocês decretaram o bloqueio econômico contra nós? Beleza, nós vamos negociar com a China. E vamos negociar com a China em outros, não é em petrodólar. Nós vamos negociar com a China em yuanes, vamos negociar com a China em troca da construção da infraestrutura do país e por aí vai. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo, a Venezuela foi a mesma coisa. Quer dizer, a Venezuela era também uma tentativa de segurar um país que estava conseguindo comercializar e sobreviver fora do padrão dólar. Então, eu acho que é muito grave, eu acho que o Brasil tem que dar uma resposta à altura diplomática e tal. Nós sabemos que o poder dos Estados Unidos é gigantesco. Agora, o presidente Lula se comportou com uma sabedoria incrível na negociação do tarifaço que foi anunciado contra nós. Eu acho que vai saber também negociar com firmeza e soberania diante de mais esse ataque. E ataque esse, que vamos lembrar, é um ataque a um membro dos BRICS, né? Quer dizer, eu acho que a Venezuela sofreu muito por estar absolutamente isolada no contexto mundial, né? Quer dizer, tem o apoio da China lá longe, mas sem fazer parte dos BRICS, tinha o apoio da Rússia e tal. É uma economia muito menor, é uma economia muito mais fragilizada por anos e anos e anos e anos de bloqueio. O Irã é um país que tem uma população imensa, uma classe média gigantesca, uma economia pujante, universidades fortes, vamos lembrar, físicos nucleares que estão entre os mais capacitados do mundo. Então, eu acho que o Trump foi para cima do Irã, mas a gente pode esperar respostas à altura. Vamos continuar no Irã. Só que antes eu quero pedir a você que faça aquele esforço em nome da informação da comunicação pública. Dê o seu like. Já tem gente aqui no nosso chat, como sempre, Francisco Cruz, Isaura Leite, Laura Pimenta, esses sempre. Tarzilinha, Solange Bastos. Gente chegando. E eu peço para que você faça com que a nossa mensagem se espalhe. Dê o seu like, dê o seu joinha, acione o seu sininho, se inscreva, seja parte desse mais de 1.100.000 pessoas que já seguem regularmente a TVT no YouTube. Comente, mesmo que seja aquele que do outro lado esteja o cara batendo com um casco, você com seus dedos delicados vá lá e responda, porque o algoritmo entende que aqui está tendo debate e isso é importante para que a mensagem vá adiante. E, claro, jogue no grupo da família, aquele grupo que se reuniu agora, alegremente, no final do ano, às vezes por 2 vezes, tão alegremente quanto. Então você, não foi meu caso. Mande lá no grupo da família, que a TVT está com as discussões do dia no ar. Irã que afirmou estar aberto a negociações justas, mas também preparado para a guerra em meio à escalada com os Estados Unidos, onda de protestos no país. A declaração vem depois da ameaça do presidente Donald Trump de ataques militares, sanções e ações cibernéticas. O governo diz que o Irã não busca confronto, mas alerta, enquanto acusa os Estados Unidos e Israel de incentivarem manifestações. Ontem, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian participou de manifestação pró-governo em Teherã. Foram milhares, se não milhões, de iranianos lotando uma praça no centro da capital para apoiar a República Islâmica. Segundo organizações de direitos humanos, os atos contra o governo se espalharam em 100 cidades. O bloqueio de internet já ultrapassa 108 horas. Autoridades iranianas restringiram o tráfego de dados para dificultar a organização daquilo que eles chamam atos de traição. A Agência de Direitos Humanos da ONU diz que foram centenas de mortos nos protestos, mas que não é possível precisar o número. Como toda terça-feira, está aqui conosco a Biazita Gomes para falar sobre política internacional. E política internacional, mais uma vez, é assunto. Oi, Bia. Bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia, Laura. Bom dia, Eduardo. Eu vou contar um pouquinho aqui da história do Irã e daí a gente entra neste assunto mais marcadamente com a Biazita. No Irã, essa história que é enorme, né? A história do Irã vem do Império Persa, só que como o Irã, essa história no século XX é marcada por golpes, um dedo do Ocidente, dedo não, a mão inteira,
na disputa entre poder político, clero e forças populares. Em 1951, Mohamed Mossadegh assumiu com o apoio popular de setores de esquerda, comunistas e de parte do clero nacionalista. A Frente Nacional, com presença forte do Partido Comunista Tudeh, defendeu a nacionalização do petróleo. Em 1953, um golpe patrocinado pelos Estados Unidos e executado pela CIA derrubou Mossadegh e reprimiu comunistas e lideranças progressistas. O Shah Mohammad Reza Pahlavi governou com autoritarismo, perseguindo a esquerda, comunistas e líderes religiosos. A repressão aproximou movimentos estudantis, organizações de esquerda e redes de mesquitas. A partir de 1978, comunistas participaram dos protestos, mas o clero assumiu a condução do processo. E em 1979, a Revolução Islâmica triunfou sob o comando do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Depois da tomada do poder, a esquerda foi afastada, partidos comunistas e socialistas proibidos, lideranças presas ou executadas e o poder concentrado na mão do clero muçulmano de orientação xiita. Biazita, como a gente viu aí, não se trata de algo novo e tem algum grau de semelhança com o Brasil. João Goulart, governo de orientação mais... Não dá nem para dizer que era a esquerda, meu Deus do céu. O João Goulart estava tentando fazer um pouquinho de reforma agrária e aconteceu o que aconteceu. Lá no Irã também foi mais ou menos a mesma coisa. Ao invés de generais, entrou lá uma realeza. Na opinião deles, o Shah é um representante de um deus, como qualquer príncipe, qualquer rei, só que, e ainda mais opulente do que aqui, porque usava capa de ouro, enquanto o fogo pegava, como a gente viu esses dias. Biazita. O que eu acho interessante é que as pessoas têm uma visão do Irã muito ocidental, como se o Irã fosse um país submisso, que não fizesse grandes lutas políticas. Em 1905, o Irã estava fazendo uma revolução, efetivamente, para ter uma estrutura constitucional parlamentarista, e dividir o poder do Shah em um primeiro-ministro. Tanto que eles conseguiram, a partir dessa revolução, limitar os poderes do Shah. Então, você tinha um primeiro-ministro, você tinha um Shah, mas o primeiro-ministro tinha mais poder do que ele e existia uma limitação. Justamente no momento que eles tentaram estatizar o petróleo no Irã, que era quem fazia todo o processo de prospecção do petróleo iraniano era uma empresa inglesa, houve uma operação que é chamada Operação Ajax, e que simplesmente essa operação, depois, não o primeiro-ministro, mas desorganizou toda a estrutura, e aí o Shah assume poder total e coloca um general como primeiro-ministro. E a partir disso fica até 79, e a gente tem a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica, que a gente já conhece, do regime dos ayatollahs. Então, a primeira coisa que tem que se desfazer é essa ideia de que antes do regime dos ayatollahs, o Irã era um país com liberdade e democracia plena, que se vende muito no Ocidente. Isso é uma mentira, não tinha. Inclusive, a polícia do Shah era comparada à polícia da Gestapo. Tamanha violência que ela tinha. E a única diferença é que o regime dos ayatollahs é anti-ocidental e o regime do Shah era um regime pró-ocidente. Então, o governo iraniano era um governo pró-ocidental. E ele cai exatamente o regime do Shah por crises econômicas, uma série de problemas internos. Então, assim, tem que se desfazer essa imagem. E a segunda coisa que a gente tem que entender é que, por mais que as pessoas queiram se apegar a essa ilusão de que há no Irã uma revolução popular pela liberdade e a democracia plena, não é o caso. O Haaretz hoje publicou uma matéria muito interessante mostrando que houve um trabalho forte da Mossad online, instigando jovens iranianos a apoiar o antigo Shah contra o regime dos ayatollahs. Há interesses estrangeiros na queda desse regime no Irã e a entrada de um outro fantoche. E uma coisa que eu sempre questiono é o seguinte: onde está a liderança dessa suposta revolução iraniana? Para ter revolução é necessário ter lideranças políticas que se apresentem nessa revolução. Quando não há revolução, quando não há uma liderança dessa revolução, quando não há uma liderança aparente desse movimento, a gente não chama nem de revolução, a gente chama de convulsões sociais. E elas são extremamente violentas, sim. Elas têm altos números de mortes, porque ele é o caos. Ela leva a sociedade ao caos. Esse tipo de convulsão ela tem um sentido, que é o quê? Fazer o governo cair. Mas é muito estranho, essa convulsão social que faz o governo cair, mas não apresenta uma proposta efetiva dentro de uma perspectiva democrática. E o que aconteceu agora no Irã lembra muito o que aconteceu com o Nepal, algumas semanas atrás, o nível de violência, a convulsão social, o caos desorganizado. Então, assim,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas colocam seus anseios acima da análise. As pessoas não gostam do Irã, as pessoas não gostam do regime dos ayatollahs. Então, para elas, qualquer coisa que esteja acontecendo contra o regime dos ayatollahs é lucro. Só que não é assim que funciona. Porque o Irã, por exemplo, é importantíssimo na rota da seda da China. Então, eu posso garantir que se o Irã não fosse um ponto crucial do projeto de expansão da rota da seda da China, os Estados Unidos não estavam nem aí para o regime dos ayatollahs do Irã. Né? Então, assim, existem camadas e camadas de discussão nessa história que precisam ser faladas, mesmo que elas sejam não bem vistas em termos de comunicação. Né? As pessoas não gostam de ouvir o que está acontecendo no Irã, é o que a gente chama de revolução colorida. E é horrível falar isso, mas é real. E a população do Irã está sendo manipulada? Sim! As pessoas no Irã estavam com raiva? Estavam. Há uma crise econômica assustadora no Irã? Sim, há. E boa parte dela pelos embargos do mundo contra o regime iraniano. Então, você pega uma população que está sem dinheiro, uma crise hídrica histórica, sem emprego, sem perspectiva, e você movimenta esse grupo social para esse grupo social ir para a rua e reclamar. Agora, se você não tem uma liderança aparente, se você não tem uma ideia de pós-governo, se você não tem algo concreto, você tem que analisar e ver que aquilo ali é muito estranho. Porque a Primavera Árabe foi assim. E é importante falar sempre o que aconteceu com os países pós-Primavera Árabe. Todos eles se desorganizaram. Todos eles caíram na mão de milícias armadas. Todos eles tiveram estados colapsados. Então, a gente tem que ir para além do que o Ocidente diz que a gente tem que pensar nessa história do Irã. E principalmente, para a gente lembrar, foi Tunísia, que foi o primeiro país em que teve Primavera Árabe. Eu estava, na época, na África, e a Tunísia na África, eu cobri esse assunto. E depois veio o Egito. Os dois países fizeram assim, e cá entre nós, muitos deles voltaram para onde estavam. Só para deixar claro, Laura, antes para passar para você, essas imagens que a gente estava vendo de gente queimando fotografia, é fotografia do Trump e do Bibi Netanyahu, né? Para quem está com a telinha pequena, né? Muita gente nos assistindo e nos ouvindo como se rádio fôssemos, e aí eu acho ótimo. São 10 horas e 48 minutos. As imagens que estão sendo ali aparecendo, né? Essa moça queimando essa foto é de Bibi Netanyahu e também de Donald J. Trump. Laura Caprilano. Primeiro, queria só anotar que aquela moça que estava pondo fogo e que estava com um lenço palestino, ela estava sem véu. Só para anotar. Eu acho muito importante porque é aquela ideia... Uma forte simbologia, né? É aquela ideia de transformar o xiismo em uma seita fanática. E a gente acolheu isso. Quer dizer, xiita na língua portuguesa hoje quer dizer gente fanática. Quando você quiser falar sobre uma pessoa que não tem liberdade de escolha, uma pessoa que seja uma besta quadrada, bitolado. Uma pessoa bitolada, você fala, ele é xiita. Isso é uma injustiça com a cultura iraniana, com o xiismo, inclusive, que nesse sentido, é muito mais liberal. Porque a gente não tem que julgar os caras pelos critérios americanos, meu. Existe uma cultura local que a gente precisa pegar, antes de pegar e condenar, a gente precisa tentar entender. Nós não estamos fazendo, a esquerda toda no Brasil, não está fazendo um esforço hercúleo para tentar entender o que são os evangélicos. Nós não estamos fazendo esse esforço. Por quê? Porque nós percebemos que pegar e tratar todos os evangélicos como se fosse uma coisa só, é uma burrice e uma ignorância política. No caso do Irã, é isso que a mídia ocidental conseguiu fazer com a gente, transformar o xiismo num sinônimo de loucura fanática. Não é. O Irã é um país que tem universidades pujantes, que tem uma cultura pujante. Ou vocês acham que o fato do cinema iraniano ser um cinema do porte que é, com a força que tem, vocês acham que vem do acaso? Vem do acaso? Não, eu não sei por que apareceu. Não, é o cinema iraniano, não é um, não é dois, não é três, são muitos caras. Então, isso mostra um ambiente de discussão e de cultura que se troca. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar, e que eu acho importante, é o seguinte: é inacreditável a cara de pau do imperialismo, que hoje vem com o seu Guaidó.
é o Guaidó, é a Maria Corina. Aliás, mas é quem? É quem? Então. É o filho do Shah, Reza Pahlavi. Gente, que é um cara... Eu estava lendo uma matéria, não precisa acreditar em mim. Acredita no jornal O Globo, que em junho do ano passado fez uma matéria falando sobre o patrimônio bilhardário. Não sou eu que estou falando, da Faradiba. Quem é Faradiba? Faradiba é a mulher do Reza Pahlavi, a mãe desse chazinho, desse Palevinho, desse Guaidozinho, que agora os Estados Unidos querem empurrar a goela abaixo do povo iraniano. Então, eu acho que é muito importante a gente primeiro desconstruir esses mitos que a imprensa ocidental trouxe para nós. E por que os Estados Unidos se empenharam tanto em transformar esse regime dos ayatolás, e é o regime dos ayatolás, sim, porque o problema é o seguinte, gente, vamos falar a real. Eu me lembro, eu acompanhei a Revolução Iraniana, acompanhei e defendi a Revolução Iraniana, que aconteceu num momento muito próximo da Revolução Nicaragüense. E o que se dizia na época, filho desse cara que está aí, os caras são bilhardários. Isso que o Edu falou, dos mantos de ouro, Olá. é o funk ostentação Olá. antes disso tudo existir. Então, esses caras roubaram a riqueza do petróleo, levaram para fora e continuam sendo incenssados. E essa Faradiba vai a desfiles de moda, tem palácios espalhados pelo mundo inteiro e tal. Isso é grana do povo iraniano que foi solapada, que foi tirada, que foi levada para o exterior. Então, só para concluir, eu acho que é importante que a imprensa americana tenha um papel fundamental nisso. Então, é o New York Times, é o Washington Post, são esses jornais que a gente fala, são os jornais da imprensa livre e democrática e tal. Quer dizer, esses caras participaram de uma grande operação para sufocar a Revolução dos Ayatolás. E o que eu estava falando é o seguinte, é que na época as pessoas de esquerda falavam, gente, quem está dirigindo essa revolução não é um partido revolucionário, é um clero muçulmano, então a gente ficou assim. Mas e muitos de nós logo entenderam que é o seguinte, num país sufocado ao longo de tanto tempo, é óbvio que a única força viva que unificava aquele povo era exatamente a religião. Então não é por acaso que isso foi parar, a Revolução Iraniana foi parar no colo do clero xiita. Não é por acaso, é porque eles eram simplesmente a expressão da identidade nacional. Então, eu acho que a gente tem que pegar e tratar essa discussão com muito cuidado, com muito carinho, com muita desconfiança daquilo que é vendido pela mídia ocidental. Agora está essa história. Foram milhares de mortos. Nós acabamos de ver uma manifestação gigantesca em apoio ao governo dos ayatolás. Por quê? Porque esses caras, e particularmente nas cidades mais pobres, particularmente entre o pessoal mais velho, por quê? Porque é o pessoal que tem a memória do que foi a exploração nojenta que os Estados Unidos faziam do Irã naquele período anterior à Revolução Iraniana. Esse é o filho do Shah. Aliás, eu falo Shah e a Biazita fala Shah porque o meu sotaque é da área do Golfo do Omã, enquanto que o dela é da região do Planalto iraniano. Eu falo Shah também. Então, por isso é que a gente tem Na uma pequena verdade é que diferença. eu sou dislexicamista, então às vezes eu ouço tudo errado mesmo. Então, você sabe que eu descobri essa semana que o Ayatollah em Farsi, né? Não Khomeini, o atual o nome dele é Ayatollah, a gente fala Khamenei, né? Eles falam Khamenei. Né? Então, mas para passar para a Biazita, por que tanto ódio dos Estados Unidos? Para além do petróleo, para além do Shah, a Revolução Islâmica... Oi, Biazita. Oi, Não, Biazita. pode Pois falar, não. Não, eu só ia colocar o momento histórico 1979, inclui a Revolução e a tomada da Embaixada Americana. O que é a tomada da Embaixada Americana?
Ayatollah Khomeini e o seu movimento, que na época ainda era apoiado pelas esquerdas, como a gente falou um pouco antes, expulsa o Shah. O Shah vai para onde? Vai para o México. E aí o Shah fica doente. Né? E aí o que faz o governo... o mais ligado a direitos humanos que houve na história americana, talvez inteira, mas recente. O presidente era Jimmy Carter, há um ano da sua reeleição, possível, ele não foi reeleito. O que faz? Quer levar o Shah para os Estados Unidos, para ele ser tratado nos Estados Unidos. Nesse momento que se cria uma revolta enorme no Irã e se toma a embaixada americana. E se toma a embaixada americana não é por dias ou meses, é por ano. E nesse movimento da embaixada americana sendo tomada, tentaram invadir, tentaram entrar, tentaram sair, e não tem até um filme sobre isso, que é o final do processo, quando se consegue tirar algumas pessoas de lá. Só que por que se consegue tirar as pessoas de lá? Porque, como diz no filme, foi uma heróica, a CIA manda, parecendo que ia fazer um filme e tal. Porque troca o governo nos Estados Unidos e o Reagan, né, miraculosamente troca o governo e o Reagan ganha a eleição e liberam os iranianos horas antes do dia. Vai fazer aí uma semana, daqui uma semana faz aniversário isso, horas antes do final do governo Carter. O Carter ficou na dúvida se ia para a Alemanha receber os libertados, para aquelas bases famosas dos Estados Unidos e da Alemanha, ou se ficava para dar posse para o novo presidente. Ou seja, virou uma briga interna dos Estados Unidos e que o ódio, não dá para dizer que vem daí, mas isso foi absolutamente televisado, Bia. Todo dia tinha isso na televisão. Quantos ISOs americanos são reféns do governo do Irã? E eu acho que tem uma outra questão também importante, né? A relação, né? Quando se lembra dos Estados Unidos, se lembra do próprio Ocidente geral, se lembra no processo de exploração do país e da miséria constante do país, né? Existe uma história de miséria muito grande que é consequência dessa exploração predatória não só do Irã, como de toda aquela região. Há um entendimento muito grande das populações mais pobres de que quando os Estados Unidos entram, quando a Inglaterra entra, quando a França entra na região, é um sinal de colonização, exploração e também abrir mão da sua própria cultura, porque existe um problema muito grande do Ocidente que diz o seguinte: só a sua cultura é válida, a cultura dos outros países não é válida. Então se sabe que há um processo de uma tentativa de destruir a cultura local, a religião local. Existe algo muito além dessa discussão, porque a gente tem que lembrar que hoje a religião muçulmana é a segunda maior religião do mundo e é a que mais cresce. Então, existe também uma disputa ali entre uma perspectiva ocidentalizada de civilização e uma perspectiva não ocidentalizada de civilização, que é tão válida como a ocidental, e que por muitos séculos ela não foi considerada válida. A gente tem, né, no Irã uma divisão muito clara política, o que é comum no mundo todo, né? Eu acho muito interessante isso, que as pessoas colocam assim: o povo do Irã está dividido, o povo do mundo todo está dividido. Não há um país que não tenha um povo dividido. Todo mundo está dividido, porque o mundo está passando por reformas profundas. E é normal que as populações... E a maior prova de que existem níveis de liberdade no Irã é exatamente essa divisão. Porque se o jovem iraniano teve acesso a um tipo de informação plantada por Israel, mas foi plantada, é porque há acesso à internet. Eu acho que muita coisa no que acontece no Irã acaba sendo desfazendo, né, mitos. Eu ouço muitas histórias sobre o Irã que várias vezes eu falo: isso não é o Irã, é o Talibã. É o Afeganistão. Outro dia, na minha outra rede, uma jornalista falou que as mulheres são proibidas de estudar no Irã. Isso é uma viagem. Qualquer Google resolve isso. Mas é porque a pessoa pega o pior dos regimes, que é a mesma coisa que eu pegasse um regime ali do cinturão da Bíblia americano, né, que eles adoram o rei Davi, não Jesus Cristo, e que eles têm uma visão onde mulher deve ser completamente submissa, e colocasse isso como a característica básica do cristianismo. Não é. Eles fazem isso, eles pegam o pior do regime, né, o pior grupo, e colocam isso como se fosse a máxima da religião muçulmana. Por trás dessa discussão existe um preconceito religioso muito grande também ocidental contra a religião muçulmana, que coloca esse grupo como um grande opressor, como se os cristãos não oprimissem. O Brasil é um dos campeões mundiais de feminicídio. O Brasil é o campeão mundial de matar pessoas trans. Vamos olhar para o nosso próprio umbigo, né? Eu acho que existem coisas muito sérias aqui. O que acontece no Irã não é uma motivação puramente popular.
O que acontece no Irã é uma tentativa de controle ocidental, mais especificamente dos Estados Unidos, sobre o território iraniano. E boa parte da população iraniana sabe disso e por isso que é contra. Não é que essa população seja totalmente a favor ao regime dos ayatollahs, tanto que há muito questionamento interno sobre esse regime. O próprio presidente, né, do Irã conversa bastante, dizendo que vai sim adequar o país às reformas e que vai tentar resolver uma série de problemas. Mas eles entendem que há um mal maior. O mal maior é você ser colonizado no século XXI. Eles viram o que aconteceu com Gaza. Eles viram o que aconteceu com a Venezuela agora. Não Com há eles como mesmos. dissociar. Não há como dissociar o que está acontecendo. E a gente vê, a maior prova, né, que o objetivo desse processo todo é a retirada do regime para colocar um governo fantoche, é que como essas manifestações que estão cruéis, o número, né, eu estava olhando os jornais de Teherã, já chega assim a 2.000 mortos, colocando inclusive pessoas da segurança, né, porque morreram muitos agentes do governo, muitos policiais foram assassinados e tudo. Esse número astronômico, mesmo com esse número astronômico de mortes, o governo não caiu. E o governo fez sim uma demonstração de força. Aí o que os Estados Unidos faz? Ele vai forçar mais a economia. A partir de agora, todo mundo que fizer negócio com o Irã vai ter uma sobretaxa de 25%. E aí o Trump ele quer de fato bombardear o Irã. Quem não quer bombardear o Irã é o Vance. Porque o Vance já teve um alerta, inclusive, da indústria petrolífera internacional, dizendo que se bombardear o Irã, vai desorganizar a economia regional e provavelmente mundial, porque o Irã é um caminho importante de ligação entre várias regiões do mundo. Então, o Trump ele quer bombardear o Irã porque ele quer retirar esse regime de qualquer maneira, porque ele quer o controle do Irã, do mesmo jeito que ele quer o controle da Venezuela. E tá todo mundo quieto porque o Irã, porque a Venezuela. Quando ele tomar a Groenlândia de assalto, talvez o mundo acorde para o tamanho do problema que está sendo alimentado. Então, assim, E a acho que questão do Irã ela é mais complexa do que simplesmente uma briga por liberdade e direitos civis. Ela vai muito além disso e a população do Irã entendeu que pode perder seus direitos civis. E tem um ponto que eu acho que é muito relevante, também não está nem no pé da página, teve agora, aquilo que os iranianos estão chamando de Guerra dos 12 Dias, né? Que foi o ataque americano e o Trump saiu dizendo que tinha acabado com o Irã. Não, mais uma vez acabamos com o Irã, mais uma vez, mais uma guerra que eu acabo, né? Ele começa, ele diz que ele acaba, e que nós acabamos com toda a possibilidade do Irã de se defender. Edu, essa questão de nós vamos educar o mundo, nós vamos libertar o mundo, nós vamos colocar a democracia lá, nós vamos colocar os valores ocidentais lá, nós vamos salvar aquelas pobres almas da barbárie. Esse é o discurso do imperialismo americano faz um monte de tempo. E eu vou parafrasear o que o Galeano falou. Todas as vezes que os Estados Unidos entraram num país para salvar um país, eles deixaram um cemitério ou um manicômio. É isso que é o legado da intervenção americana no mundo. Vamos falar a real. Foram câmaras e câmaras e câmaras de tortura que os Estados Unidos patrocinaram no mundo, inclusive no Brasil. O DOI-CODE aqui tem as digitais. O Rubens Paiva, que ainda estou aqui, o Rubens Paiva foi morto dentro de uma câmara de tortura patrocinada pelo governo dos Estados Unidos, que pôs porta-aviões na esquina do Brasil para, se os militares não ganhassem, eles intervirem. Então é isso, e não é só o que aconteceu no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, na Venezuela, na Argentina, no Chile, enfim, na África, em tudo quanto é lugar. Então eu acho que a obrigação de qualquer país, qualquer força de esquerda, hoje, no mundo, é defender um povo colonizado, oprimido. Pouco importa. Há problemas no Irã? Sim, nós não vamos esconder os problemas que há. O povo está lidando com uma inflação que hoje chega a 40%. Então, há uma insatisfação econômica? Sim, há. Ela é legítima? Sim, é. Ninguém vai chegar aqui, passar pano e dizer, não, esses caras estão vivendo no paraíso. Como na Venezuela. Ninguém aqui está dizendo que eles estão vivendo num paraíso. Cuba, ninguém está dizendo que eles estão vivendo no paraíso. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, diante de uma agressão imperialista, a nossa única resposta tem que ser apoiar a nação oprimida. Ponto final. Por quê? Porque é isso que o Galeano falou lá atrás.
Eles sempre fizeram isso. É o tal do destino manifesto, que a gente estava comentando outro dia. O destino manifesto dos Estados Unidos é levar a cultura branca, anglo-saxônica, protestante, loira, para o resto do mundo. E o resto do mundo que se curve. Não, nós não vamos. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza, porque senão a gente começa a pegar e reverberar discursos que, na verdade, só abrem espaço para que os próximos a serem atacados sejamos nós, que somos ricos demais em água, riquezas minerais, petróleo bom, fora esse povo incrível. Bom, a notícia de 2 minutos atrás, publicada pela CNN, a manchete é: Trump se reunirá com a equipe de segurança nacional para discutir opções no Irã. Se encontra com a equipe de segurança nacional, opções no Irã, militar. Né? Até porque já tomou as opções econômicas. E eu queria perguntar para você isso, Biazita. Se anuncia 25% de tarifa para todo mundo que negocia com o Irã e ainda está discutindo questão militar, é porque acredita que só as tarifas não vão dar certo. E em menos de 24 horas essa decisão, Biazita. Não, exatamente. Assim, eu queria só lembrar uma coisa para as pessoas, talvez as pessoas não saibam, mas existem duas grandes estruturas importantes sendo montadas no Irã economicamente. A gente tem, né, a ligação China-Teherã, que foi inaugurada uma semana antes da Guerra de 8 Dias, né, importantíssimo da ligação, diminui muito o tempo e, além disso, tira a dependência do transporte marítimo, e agora uma grande ferrovia, uma ferrovia não, é o Corredor Norte-Sul, que é um projeto do Irã com a Rússia, que liga a Índia à Rússia, cortando todas aquelas regiões. Esse projeto é considerado um projeto revolucionário na área, tira completamente a dependência ocidental, liga todos os países da região e, além disso, ele ia começar a sua construção agora, em 2026, em março. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse surto do Trump de querer dominar o Irã. E não é a liberdade das mulheres iranianas. É porque, se ele tivesse preocupado com a liberdade de mulheres, ele estaria atacando a Arábia Saudita, onde as mulheres da Arábia Saudita sequer possuem direitos civis plenos. Né? Elas têm tutores. Né? Na Arábia Saudita é assim. Se o marido é o tutor, o pai é o tutor, o irmão é o tutor, o marido é o tutor, e quando morre todo mundo, o filho é o tutor da mulher. Então, se a gente está discutindo o direito das mulheres, a gente deveria também estar discutindo a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem um domínio político do Irã, porque eles precisam interromper esses projetos de integração. Esses projetos que dão autonomia a esses países e, a partir dessa autonomia desses países, tiram, né, a dependência do Ocidente, inclusive dos mares ocidentais. Por que os Estados Unidos quer a Groenlândia, além lá dos planos dele, do Domo de Ouro, né, que é o sistema antimísseis? Porque ali é o Mar do Ártico, tem acesso ao Mar do Ártico, que é importantíssimo para a China e para a Rússia fazer comércio. No final das contas, é comércio. No final das contas, é dinheiro. Por que o Trump sabe que colocar 25% de taxas não vai dar certo? Porque ele está tentando fazer isso com a Índia em relação com a Rússia, né? Ele aumenta as taxas para a Índia não comprar mais petróleo russo, mas a Índia continua comprando petróleo russo. Então, ele sabe que impor essas tarifas de 25% não vão ser suficientes, mas ele cria um problema maior para a economia. Então, para ele, para o Trump, que não é uma visão total do governo Trump, mas para o Trump, um ataque ao Irã é necessário. O problema é o seguinte: ano passado, lá na guerra, todo mundo achava que o Irã ia sucumbir no primeiro ataque. E a verdade é que o poder bélico do Irã não era ruim, era bom, tanto que foi a primeira vez que Israel foi atacada por mísseis com destruição territorial. Né? Apesar de a gente ter uma mídia israelense que boicotou bastante isso. Agora, será mesmo que o sistema, né, iraniano está tão defasado assim? Lembrando que o Irã conseguiu bloquear a Starlink dentro do país, através de bloqueadores militares, para parar o estrago que a Starlink do Musk estava fazendo, trazendo informações para alguns grupos rebeldes. Então, assim, vai atacar. Quem é atacado nesse processo é Israel. Porque se os Estados Unidos atacar o Irã vai atacar Israel, porque é o mais próximo. E, além disso, a gente não sabe exatamente como, né, China e Rússia vão se movimentar a partir do momento que o Irã perca ali um poder político que tenha uma política voltada para esses países.
lembrando que o Irã é do BRICS. E tem um outro evento acontecendo agora, que muita gente não sabe, que são os Jogos de Guerra do BRICS, que eles já aconteceram em 2019, 2023, estão acontecendo agora. Esses Jogos de Guerra do BRICS são um treinamento militar para os países do BRICS para proteger o seu comércio nesse momento de tensão. Então, a África do Sul, a China, a Rússia, os Emirados Árabes, que é outro que está correndo por fora, e o Irã estão, sim, com equipamentos bélicos, fazendo esse treinamento e deixando muito claro que a importância desse treinamento é proteger o comércio marítimo mundial em momento de tensão. E a mídia brasileira não deu um ar sobre isso. O Brasil sempre manda representantes oficiais da Marinha, porque ele não manda aparelhos bélicos por causa da distância, mas ninguém falou absolutamente nada. Então, vejo o pessoal falando assim, o BRICS está quieto, o BRICS está fazendo treinamento militar em conjunto. Tem destroyer da China, da Rússia ali, do Irã, que a marinha iraniana é muito forte. Então, assim, os caras estão se preparando de alguma forma e ninguém comentou nada por aqui. E eu estou vendo que, dessa maneira, cai dentro de uma panela que você sempre destaca aqui, Biazita, que a União BRICS é econômica. Mas os caras estão colocando... É para defender o, entre aspas, comboio de negócio. É para defender o caminho, literalmente, é para defender o caminho marítimo para as Índias, né? Então, é muito... Primeiro, eu não sabia dessa informação, ainda bem que você traz. Está no nosso radar a partir de agora, pelos próximos dias, e além, porque, repetindo a notícia de agora pela manhã, os Estados Unidos estão fazendo uma reunião de discussão militar com o alto comando do país, não só do alto comando militar, não só do Pentágono, sobre o que vai fazer militarmente com relação ao Irã, Laura. Eu acho que os Estados Unidos estão se metendo em um monte de encrencas, eles estão tentando desestabilizar o mundo inteiro, mas o problema, eles enfrentam um problema gravíssimo, que é o território. É fácil você pegar e ir lá e jogar bomba, jogar drone, fazer uma guerra remota, uma guerra por videogame. Essa parte é fácil. Para um país como os Estados Unidos, essa é... chama os moleques aqui, que jogam videogame aqui, eles vão saber atacar um alvo lá no Irã, na Venezuela, ou em qualquer lugar do mundo, aqui no Palácio do Planalto. Isso não é problema para eles. O problema para eles é o território, é entrar no território. E aí nós sabemos que o problema dos Estados Unidos hoje, dentro da Venezuela, né, que faz com que as petroleiras não queiram entrar no... Quer dizer, olha só isso. As petroleiras americanas estão falando, olha, eu não estou sentindo segurança para investir na Venezuela, segundo o plano Trump. Por quê? Porque eles não conseguem entrar no território. Porque apesar de toda a desestabilização que eles estão fazendo, eles não conseguem apoio popular. Eu acho fundamental isso, gente. É fundamental a gente entender que a mobilização popular ainda faz uma diferença gigantesca. É o fiel da balança. O fiel da balança não é a quantidade de armas que você tem, é o apoio popular que você tem. Então, o que eu acho é o seguinte, o drama dos Estados Unidos é o seguinte, eles podem atacar o Irã, já atacaram o Irã antes, atacaram agora, atacaram antes também. O problema não é esse, o problema é como você faz para desembarcar tropas, para pegar e garantir a segurança de uma petroleira, explorar o petróleo lá, o petróleo iraniano. Como que você faz? Como que você consegue? Você não consegue. Então, eu acho... E por que eles não conseguem mandar soldado? Eles não conseguem mandar soldado porque, o povo americano está escaldado nessas experiências nefastas de envio de tropas para fora dos Estados Unidos. E, aliás, na maior parte das vezes, só colheram derrotas. Só saíram envergonhados dessas experiências. E mortos. E mortos. Eu me lembro também do final da Guerra do Vietnã, aqueles aviões cargueiros transportando esquifes de soldados americanos, entendeu? Então, é sobre isso, quer dizer, como é que você faz para convencer aquele povo, que, aliás,
uma das peças-chave da campanha eleitoral do Trump foi que ele ia tirar os Estados Unidos de todas as guerras. Vamos lembrar. Então, por exemplo, ontem, ou anteontem, não sei, a gente tem comentado isso, os Estados Unidos, tem saído pesquisas falando sobre o apoio americano ao ataque à Venezuela. E qual é o resultado? A população americana, em até 80% da população americana, é contra o envolvimento militar dos Estados Unidos em conflitos para fora das fronteiras. Então, quer dizer, como é que faz para pegar e mandar tropas se você tem 80% do povo que é contra? Agora, sem mandar tropas, como é que você faz para garantir o mínimo de segurança para as equipes das petroleiras, para as empreiteiras americanas, para as Halliburton, para essas empresas, que, vamos lembrar, né, é a mesma doutrina do Dick Cheney. Né? Que era da Halliburton, falecido recentemente. Quer dizer, que é a mesma doutrina, que é chegar lá, fazer terra arrasada e reconstruir o país, e isso mandando dinheiro para os Estados Unidos. Isso, no Iraque funcionou, porque o Iraque foi desmontado. Agora, na Venezuela, eles não estão conseguindo. E no Irã, vamos lembrar, o Irã acabou de resistir ao ataque israelense e antes já tinha resistido a uma guerra, que foi a guerra contra o Iraque, que foi uma guerra violentíssima. Avalia-se que teve mais de 2 milhões de mortos naquele conflito. E foi uma guerra da década em 1980, né? Se não me engano. Não me lembro. 90. 90. 80 para 90. Foi uma guerra terrível, uma guerra em que foram usadas, eu me lembro disso, armas químicas contra a população civil iraniana. Foi uma guerra que... Desculpa, você está falando de Irã e Iraque. Guerra Irã-Iraque. 80, isso. anos 80. Foi uma 70 guerra para 90. violentíssima, inclusive com o uso de armas químicas, que foi um negócio devastador. Eu me lembro do governo iraniano distribuiu as fotos dos corpos completamente destruídos e tal, não sei o quê. Eles resistiram. Então não é que você está entrando numa terra arrasada. Você não está entrando. Viu, Trump? Você não está entrando. Nós vamos para dentro, falar entrando. Vamos continuar, Bia, vamos continuar dentro dos Estados Unidos também um pouquinho, mas antes eu vou pedir a chuva de likes, porque tem pouco like aqui, gente. E quando a gente começa o programa falando de Irã, de maneira não surpreendente, cai pela metade a quantidade de pessoas que estão conosco conectadas. Não surpreendente. Não surpreendente. A gente sabe que é controle do algoritmo. O algoritmo vê e ouve a palavra Irã, baixa a quantidade de pessoas. Então, likes são importantes, difusão da nossa informação aqui por meio de compartilhamento é importante e também participação no chat. Dito isso, caiamos para dentro dos Estados Unidos. Bia, tivemos agora pela manhã notícia na Europa, porque lá é a sede dos direitos humanos da ONU, que a ONU quer uma investigação independente daquilo que aconteceu em Minneapolis com relação a Renee Green. E aqui a ONU pedindo, os Estados Unidos vão dar de ombros. Porém, é a comunidade internacional. Não é porque a ONU não significa que o Guterres lá sozinho pegou e falou, vamos fazer... Não, isso é votado em plenário e aprovado pela maioria dos países, Biazita. Lá dentro, a gente está vendo essas imagens aqui, lá dentro, como bem lembrou a Laura, com relação à guerra para fora, não está simples para Donald, e da porta para dentro também não está. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça é que Donald Trump não é um líder democrata, ele é um líder autoritário, totalitário, mesmo vinculado à extrema-direita, e que deixa muito claro a que veio. Ele não vai sair do poder dos Estados Unidos, e ele fez um governo que é muito, muito parecido ao princípio do governo do Hitler nos anos 30 na Alemanha. Né? Porque a gente pensa no governo do Hitler, a gente já pensa no Holocausto. Mas as pessoas esquecem das leis de Nuremberg, que foram as leis de exceções que praticamente separaram, né, a população ariana da população não ariana e legitimizaram todo o processo de perseguição às minorias sociais. O que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é esse período mesmo, onde você começa a fazer uma pressão sobre a própria população interna, principalmente perseguindo as minorias e retirando os direitos civis dessas minorias sociais. Então, por exemplo, mas tinha uma mulher americana, mas era uma mulher. Sempre é importante dizer que mulher é a minoria social, porque as pessoas esquecem disso, né? Era uma mulher.
Ah, mas ele invadiu uma casa. Você percebe que ele invade casas de pessoas que são de outros grupos sociais, negros, hispânicos, mulheres. Ele tem uma política extremamente violenta contra as pessoas trans. Ele está ali correndo para tirar todos os direitos civis dos transexuais nos Estados Unidos. Ele incentiva a perseguição de gênero. Então, a gente está vendo um governo nos Estados Unidos que caminha passos largos para virar uma instituição nazista século XXI. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, para esse grupo social, nem tudo, não é que eles são contra os direitos, não é que eles querem limitar os direitos civis desses grupos sociais, dessas minorias. Eles não consideram essas minorias sociais seres humanos. O problema é muito mais sério. E se ele não considera como ser humano, significa que ele pode fazer todas as atrocidades porque não é ser humano. Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma notícia do Texas, né, que a Universidade de Texas pediu para o professor de filosofia não falar de Platão, porque Platão estimula a discussão e está proibido, de acordo com a nova emenda da Universidade de Texas, discussões sobre raça e gênero nas salas de aula. Isso é um modelo educacional hitlerista. Ele está bebendo nas águas totais. Quem estuda a ascensão do nazismo percebe características muito parecidas na forma como Trump e todo o seu grupo de apoio está liderando os Estados Unidos. Eles estão mexendo no sistema educacional, eles estão tirando direitos civis consolidados, eles estão dominando a Suprema Corte. Eles estão fazendo uma série de coisas para legitimar, ou seja, colocar dentro da legalidade, assim como o governo nazista fez, a retirada dos direitos e a retirada de grupos sociais de características como seres humanos. Então, o Trump, a mesma política predatória que o Trump faz no exterior, ele está fazendo internamente, porque antes os Estados Unidos fazia política predatória no exterior, mas não fazia tanto internamente, principalmente depois da luta pelos direitos civis dos negros americanos. Mas agora não, há uma demonstração interna. Então você vê um país que começa a ter retirada de direitos civis, truculência policial, população não é ouvida na rua, morte do sistema democrático. Então, essa morte dessa moça lá nos Estados Unidos, ela acaba sendo símbolo do que é a truculência do governo Trump. Porque tem outra questão, enquanto era contra os imigrantes venezuelanos, os imigrantes brasileiros, os imigrantes de El Salvador, ninguém ligava. As pessoas ainda justificavam o comportamento violento americano, dizendo, eles são ilegais. Eles estão aqui, eles têm que assumir a responsabilidade de serem ilegais. Agora, foi uma cidadã americana, loira de olhos azuis. Então, do mesmo jeito que foi ela, pode ser qualquer outro cidadão americano, porque é uma política americana onde ele quer impor o seu poder totalitário. E, para isso, ele precisa de violência máxima interna. Logo, logo, a imprensa americana, que se apresenta tanto como liberdade, ela vai começar a não ter mais liberdade nenhuma. Ela vai ser fechada. Porque só vai ser permitido falar quem o Trump permitir falar. As pessoas levam muito o Trump na brincadeira. Tudo que ele falou que ia fazer lá em 2016 e que ele não conseguiu porque ele perdeu a eleição, ele está colocando em prática agora. Os Estados Unidos caminha para ser um sistema totalitário, autoritário, e tanto internamente, e ser um predador internacional. Ele traz de novo, no que a gente chama nas relações internacionais, de realismo, junto com a anarquia internacional, ou seja, os Estados Unidos acima de todos os outros países, e os outros países devem servir os Estados Unidos. Então, ele tem uma guerra interna para controlar completamente a população, e ele tem uma guerra externa para impedir o crescimento da China, para poder continuar sendo a maior economia do mundo e ter poder, inclusive, para controlar essa população internamente. É um plano de poder muito bem consolidado, e não é só do Trump. É do grupo político do Trump. É importante dizer isso. Porque eu vejo o pessoal brincando assim, em que capítulo ele morre, né? Aquelas brincadeiras que o pessoal faz. Gente, o Vance tem 40 anos ainda, provavelmente, de vida política. E ele está ali. Ele faz as falas mais assustadoras, inclusive. A gente teve essa semana, Marjorie Taylor Greene, lembra aquela lá, a Carla Zambelli deles? Não está mais no Congresso. Ela pediu afastamento, não, ela renunciou ao mandato. Diz que não quer participar de campanha de novo ao lado de Donald Trump. Vamos ver os próximos capítulos, né? Já que em capítulo que ele morre ou se ele não morre no final. E tem também agora uma reunião da NATO, da OTAN, discutindo colocar tropas na Groenlândia. Mas isso é mais capítulo para frente. Biazita volta toda terça-feira ou a qualquer momento em edição extraordinária, incluindo
Movimentações militares na Groenlândia, movimentações militares no Irã. Biazita, sempre bem-vinda, hein? Tchau, gente. Tchau, Laura. Tchau, Edu. Boa semana, gente. Para nós, obrigado. O Estado brasileiro reconheceu os filhos do jornalista Vladimir Herzog, Igor e André como anistiados políticos. A decisão está no Diário Oficial da União de segunda-feira, também conhecida como ontem. Herzog foi morto por agentes da ditadura em 75 no doicode em São Paulo. Demorou 50 anos, só isso, hein? Eles tinham 7 e 9 anos na época, os filhos. Pedido formal de desculpas traz o Estado reconhecendo danos causados à família, afirmando que a violência também atingiu familiares de vítimas da ditadura. Não é apenas um dado, como direi, jurídico, Laura, aqui tem, e também não é só uma carga histórica, aqui tem o pedido de desculpas formal do Estado. E, infelizmente, só veio depois de um filme premiado internacionalmente, 50 anos depois da morte de Vladimir Herzog. Eu acho que a gente tem que saudar essa decisão, eu acho super importante essa decisão. Agora, houve outras vítimas, né? O próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade fala sobre milhares de indígenas e camponeses mortos. Eu também quero indenização e reconhecimento de que essas pessoas merecem anistia política, porque foram destruídas seu modo de vida, suas aldeias, eles foram removidos, e era assim, eu me lembro também disso, eram os aviões chegando e falando, ou vai para a reserva do Xingu, ou você fica aqui e tudo bem, você vai morrer. Então foi isso, quer dizer, os caras perderam as terras, os caras perderam os parentes, os caras perderam sua história, os caras perderam... Então, eu acho reparação é a palavra-chave para não repetição. Reparação é fundamental para que não haja repetição. E essa medida que agora atinge os filhos merecidamente, quero dizer merecidamente, porque são pessoas que sofreram muito com a perda assim, absolutamente prematura do pai, um jornalista respeitado em São Paulo inteiro, no Brasil todo, foi diretor da TV Cultura de São Paulo e tal. Uma perda é aquela coisa, né? Uma perda irreparável, né? Uma perda irreparável com a qual eles cresceram. Agora, também isso deve atingir outras pessoas, outros povos, outras vítimas desse regime ditatorial que, infelizmente, ainda tem gente que queira ressuscitar. Falando em adoradores do regime ditatorial, a defesa de Jair Bolsonaro apresentou mais um recurso ao Supremo, pedindo a anulação da ação penal que o meteu em cana. O pedido foi feito por um agravo regimental e representa mais uma tentativa de levar o caso para o plenário do Supremo. Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes já tinha rejeitado um recurso semelhante. Condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, transitou em julgado, ou seja, ponto final no processo. 25 de novembro, isso aconteceu. Ele passou a cumprir pena, mas no novo pedido, o argumento central da defesa volta a se basear no voto vencido, o único voto do ministro Luiz Fux em sentido contrário, que absolveu Bolsonaro. A defesa pede a nulidade da ação em todos os crimes pelos quais foi condenado, incluindo organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de golpe de Estado democrático de direito. Aqui, Laura, e os esperneando, todo mundo tem direito de espernear, mas a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já viu o que acontece com esse tipo de recurso, porque ele não tem cabimento, do seu ponto de vista jurídico. Então, é isso. A gente sabe que isso aí deve ser mais um jogo do Bolsonaro para se manter no noticiário, né? Ele precisa se manter no noticiário, até porque se ele não se mantiver no noticiário, a candidatura do filho não serve para nada, vira tudo uma bobagem. Agora, vamos lembrar sempre, né? Bolsonaro ainda não respondeu pelas 700 mil mortes, pela Covid, que ele ridicularizou, que ele tratou da maneira mais irresponsável possível, que ele
que ele literalmente ele tirou sarro, né? Quer dizer, ele sapateou na cara das pessoas que estavam enlutadas, ele não comprou a vacina, ele não orientou as pessoas corretamente, o seu ministério não orientou as pessoas corretamente, pelo contrário, orientou as pessoas a consumir um objeto medicamentos que eles fetichizaram e inventaram que era a cura da Covid. Então, ele ainda precisa responder por muitos outros crimes, por apologia à tortura e por aí vai. Isso tudo ele ainda não respondeu. Ele precisa responder. Então é pouco. Bolsonaro foi condenado, precisa cumprir a pena e ainda é pouco. E eu acho, viu, falando sério, eu acho que a gente, na próxima manifestação que tiver, qualquer coisa... Aliás, tem que ter, né? Aliás, a gente tem que pegar e falar... Ter. Pessoas que perderam seus entes queridos pela Covid. Vamos protestar pela manutenção, contra a anistia a Bolsonaro, porque nós exigimos que ele pague por esses crimes. Aliás, também. Vamos puxar aqui, se você concordar, manda aqui no nosso site, no nosso chat. A gente pode puxar uma manifestação, quem sou eu para puxar a manifestação, mas pedir que quem tem até essa expertise e essa possibilidade, de que Bolsonaro seja julgado pelos 700 mil. Está na hora. Quer dizer, está na hora. Já com anos de atraso, está na hora de trazer esse assunto de volta. Eu concordo muito com você, Laura, pelo seguinte, eu também queria vê-lo punido pela carteira de vacina, eu queria vê-lo punido pelas joias, eu queria vê-lo punido até pela Michele recolher as moedas lá do espelho d'água do Palácio da Alvorada. Mas eu troco tudo isso, pelo julgamento, pelo processo. Aliás, está com o Flávio Dino, hein? Processo contra não só esse cidadão, como todos os outros que estiveram envolvidos nesse massacre, nesse aniquilamento em massa da população brasileira. Precisamos de manifestação, porque aí a gente não faz contra. Não sou contra nisso, eu sou a favor de julgar esse cara e de outros pelo massacre que eles promoveram. Uma informação que agora o jornalista Gustavo Uribe publicou na CNN, o presidente Lula quer discutir com Simone Tebet para que ela seja candidata ao governo de São Paulo. Ela é do partido do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, só que ela resiste. Ela não, ele. Ela ainda não sabemos. Ele, MDB, porque já assinalou que quer a reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo, que é de espaço do governo. Por isso, tem preferência de que Tebet seja candidata a senadora pelo estado dela, Mato Grosso do Sul. Uma definição deve ocorrer em março, depois de uma conversa entre Lula e Fernando Haddad, porque o PT tem pressionado o ministro para que ele seja candidato ao governo, mas ele prefere fazer o mesmo papel que fez em outras eleições do presidente Lula, ser o coordenador da campanha e não concorrer a nenhum cargo. Laura, eu topo trocar, até porque ela provavelmente iria pelo PSDB, o meu apoio a Geraldinho, que eu já falei várias vezes aqui, para ser candidato do PSB, perdão. O meu apoio a Geraldinho, a Simone Tebet, em que pese achar um absurdo que pessoas troquem de estado simplesmente para serem candidatas. Mas aqui é uma questão que se supera, na minha opinião. O que é que você acha? Eu acho que a Simone Tebet é um quadro político, a gente sabe disso. É uma pessoa que percorreu uma trajetória muito virtuosa, tem sido de uma lealdade gigantesca ao governo do presidente Lula, uma lealdade impressionante, tem jogado e desempenhado um papel importante na negociação das tarifas, que vamos lembrar, ela tem esse grande ativo, porque ela estava no grupo de pessoas que foram negociar as tarifas com os Estados Unidos e que venceram a disputa das tarifas, enquanto o Tarcísio estava fazendo o quê? Apoiando as tarifas. Bonezinho. Com o boné do MAGA, com o boné do Trump, apoiando o tarifaço contra o Brasil. Então, eu acho que, sabe, as duas imagens, a imagem do Tarcísio com o boné Make America Great Again, e, por outro lado, essa figura serena, mais firme da Simone Tebet e leal ao presidente Lula, negociando as tarifas e trazendo, de fato, grandes vitórias para o Brasil,
Eu acho que ela tem um currículo já, entendeu? Tem um currículo que interessa ao povo de São Paulo, interessa ao agro de São Paulo. Vamos lembrar, Dá uma confundida na moçada do agro, né? O agro de São Paulo, que é o Oeste Paulista e tal, que é extremamente conservador, extremamente reacionário, extremamente bolsonarista, tem na Simone Tebet uma pessoa que pode pegar e falar, bom, gente, que tal pensar de uma maneira um pouquinho diferente? Então, eu acho que é uma candidatura, a meu ver, muito lógica e muito até necessária, digo mais, porque eu acho que ela tem um diálogo com o setor que, vamos combinar, o Haddad não tem. Não tem. O PT não tem. O PT não tem. Então, o Alckmin tem, a Simone Tebet tem, e eu acho que a gente fazer política é a gente pegar, antes de mais nada, a gente de esquerda, a gente gosta de falar das utopias, mas fazer política, a gente está aprendendo, antes de mais nada, saber lidar com a realidade. E a realidade de São Paulo é muito longe todo mundo. Não. A realidade de São Paulo é o seguinte, é business, é negócios, e isso o presidente Lula é a favor, a Simone Tebet é a favor, o Alckmin é a favor. Fazer negócio sim, mas com soberania. Isso, eu acho que ela representa isso. A minha brincadeira aqui de apoio ao Geraldo Alckmin, ela passa por dois motivos que também passa quando a gente olha o nome de Simone Tebet. Primeiro, a lealdade, a extrema lealdade que os dois, né, ela e ele, seguiram o presidente Lula, e que o presidente Lula fez um gesto primeiro com relação aos dois. Foi buscar Geraldo Alckmin, né, uma sugestão de Fernando Haddad, e também foi buscar Simone Tebet para apoio no segundo turno, falando em nome da democracia. E hoje, Simone Tebet é um quadro do governo do lado do presidente e não do lado do centrão que só quer cargo. E a gente sabe que isso tem no governo, é um modus operandi da política nacional. Então, o lado da lealdade, julgo muito interessante. Confundiu o agro, e de quebra botar um socialista para ser governador de São Paulo também ia ser bem engraçado. Partido Socialista Brasileiro com o governador de São Paulo. Vamos ver, ainda é uma possibilidade, ainda é algo que foi trazido pelos jornalistas e não confirmado de boca de... Só de bocas de Matildes, ainda não foi de boca de Simões. Universidades brasileiras enfrentam um cenário cada vez mais apertado em termos orçamentários. Em uma década, o recurso destinado ao futuro da pesquisa e da ciência do Brasil, escolas de ensino superior, caíram pela metade. E diante dos cortes, as universidades passam a depender cada vez mais de emendas parlamentares. Para saber essas implicações desse modelo de financiamento, se é que a gente pode chamar desse jeito, a gente conversa com Girana Rodrigues, a nossa repórter que traz detalhes. Oi, Gi, bom dia para você. Olá, boa tarde, Edu. Eu vou tirar aqui o ponto, porque está vazando aqui para mim só um segundo. Só para não dar susto a ninguém, a gente está acostumado a ter a Girana de tarde, ainda são 11h39. Pois não, Girana? E tivemos uma dificuldade aqui com uma travada incrível, que nós estamos dentro da redação e isso acontece. Mas quando privatizar todo o sistema de transporte por IP, né, de imagens por IP, vai melhorar. Eu tenho 100%. Oi, Gi, dá para voltar já? Vamos ver se a Girana já consegue voltar. Eu estou vendo a Girana aqui no espelho, pelo vidro. Já dá para trazer mais informações com a Girana? Ainda não. Estamos refazendo. É mais fácil falar com a China, porque daí pega com uma outra operadora que não é privatizada do que com as privatizadas daqui dentro do nosso próprio prédio. Voltamos. Oi, Gi, é só falar mal delas que elas resolvem o problema. Oi, Gi. Pois não. É um troço incrível. É um negócio inacreditável que a gente... É melhor passar um cabo, sabe? Sugerir para a turma aqui, pega um cabo, passa lá para cima, porque daí não passa nas operadoras de IP. Porque todo sinal hoje em dia de televisão não tem mais aquela história de satélite. Até tem, né? Mas é para filar, para
Mas é tudo por IP. Então é tudo por internet. Internet alguém tem que fornecer os trabalhos, o serviço. incrível. A gente não tem aqui dentro a chance de se controlar, né? Como também não tem no YouTube. O YouTube me entrega, entre aspas, para quem quiser. Não é como uma antena que tem aqui em cima desse prédio transportando o sinal da TVT pelo canal 44, independente da vontade de alguém. A partir do momento que você aperta o botão aqui, o sinal está lá. Se você quiser, na sua televisão aqui em São Paulo, você encontra o canal da TVT. Ah, mas não tem mais. Você sobe no tua antena, você pega uma antena sua e resolve, entre aspas, o problema. No satélite é a mesma coisa. Em que pese ter um serviço privado entregando, subiu, bateu, desceu, chega na casa de qualquer pessoa. Com a internet não é assim. Eles controlam quem eles querem que veja, onde eles querem que veja e a quantidade que eles querem que veja. É realmente um negócio sério e discussão que precisa ser, inclusive, técnica e acadêmica. Mas vamos lá. Fala o número da TVT no canal aberto. Canal 44.1, aberto aqui em São Paulo. Aberto. Sai da TV a cabo e vai para o aberto. Aliás, a maioria das pessoas é assim que nos vê. E 555 na parabólica. Vamos a ela, Girana. Você deu uma girada aí, mas voltou. Oi, Gi. Isso é você. Opa, voltei, estou de volta aqui, Edu. Como você falava, né, a gente teve corte no orçamento das universidades federais e também dos institutos federais. Então, a gente tem um orçamento previsto para esse ano de 6,4 bilhões de reais, mas aí o corte foi de quase R$500 milhão, então de 500 milhões de reais. A verdade é que o corte aconteceu no financiamento previsto para esse ano, mas há 10 anos nós temos desfinanciamento das universidades federais, né? Se a gente somar tudo que foi retirado das universidades na última década, dá 57%. Isso prejudica aí a pesquisa, a extensão, a permanência dos alunos na universidade, né? Para se ter ideia, em 2008 a gente tinha cerca de 600 mil estudantes nas universidades. O custo anual para manter esses alunos era de R$11 mil. Hoje o acesso realmente aumentou. A gente tem cerca de 1 milhão de estudantes nas universidades federais, mas o custo anual para manter esses estudantes chega ali a R$4 mil. Então, falta dinheiro, falta recurso. Com esse orçamento deficitário, o que acontece, né? As emendas parlamentares acabam tendo aí que complementar o orçamento das universidades. E a participação das emendas parlamentares cresceu em 200% nos últimos 10 anos. Mas isso é um problema. E quem explica para a gente por que isso é um problema é o Diego Marques. Ele é tesoureiro do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Vamos acompanhar o que ele me disse. A gente teve um pico, né, de emendas parlamentares por volta de 2021, 2022, mas hoje o nível da participação das emendas parlamentares no total de recursos que o ensino superior público mobiliza ainda é muito grande, ainda é muito elevado. E isso é um problema gravíssimo, porque, na verdade, as emendas parlamentares elas retiram a autonomia das universidades, né? De modo geral, quando nós temos nossos próprios recursos, esses recursos são aplicados seguindo-se o preceito constitucional do artigo 207 da Constituição da autonomia universitária. É a própria comunidade que decide qual laboratório precisa de um novo microscópio, qual instituto precisa de mais computadores, em que lugar se precisa fazer um conserto, um reparo estrutural. Quando é o parlamentar que faz uma emenda direta, ele dirige esses recursos, ele passa por cima da comunidade, ele viola a autonomia. O ensino superior público precisa de recursos permanentes, perenes, que garantam as atividades. Ele não pode ficar sujeito a essa sazonalidade, uma vez tem, outra vez não tem, e, sobretudo, a essa negociata política que caracteriza. Bom, a gente tem, né, essa queda no orçamento, como eu disse, prejudica o acesso. Por quê? Porque as pessoas até conseguem entrar na universidade, mas para se manter precisa de moradia, precisa de alimentação, né? E uma das medidas que garantem isso é o PNAS, né? A Política Nacional de Assistência Estudantil. No bojo desse corte, né, dos 500 milhões de reais, 100 milhões do corte foi nesse programa de permanência dos estudantes, né? O ano passado, para se ter ideia, né, 400 mil estudantes
foram atendidos por esse programa de permanência. Com um corte, deve cair aí a média. Eu perguntei para o Diego Marques, que é do Sindicato Nacional dos Docentes das instituições, né? O que ele acredita que a sociedade civil, os professores, os alunos podem fazer em relação a esse sequestro que o Congresso tem feito das emendas parlamentares. Vamos ver o que ele me respondeu. Então, nós não temos outra alternativa a não ser fazer uma ampla denúncia desse processo de sequestro, porque o que o Congresso Nacional está fazendo é um sequestro não é? Dos nossos recursos, dos interesses públicos. Nós não temos outra alternativa a não ser denunciar esse Congresso inimigo do povo, como se tem dito, né? Nessa sua empreitada de sequestrar recursos públicos, fazer uma crítica também substancial ao fiscalismo que perdura na governação no Brasil, porque, obviamente, como eu disse, né, o corte só é tão grave, esse realizado pelo Congresso, porque ele já decorre num quadro de asfixia orçamentária. Enquanto a gente tiver a persistência aí do arcabouço fiscal, da lógica que não prioriza direitos sociais, que não prioriza investimentos no futuro do país, no desenvolvimento nacional, nós vamos continuar tendo esse mesmo cenário. Então, não resta outra alternativa a não ser nos mobilizarmos, fazer essa ampla denúncia, contar com o apoio da sociedade brasileira e, obviamente, procurar também conscientizar nossas famílias, nossas comunidades, da importância de que, no final desse ano, a gente possa proceder a uma amplíssima renovação desse Congresso Nacional, cujos interesses têm se mostrado diuturnamente antipopulares, enfim, é uma sucessão de ataques aos melhores interesses da sociedade brasileira, e esse Congresso merece uma reprimenda significativa por parte da população brasileira por meio do exercício do voto durante esse ano, eu não tenho a menor dúvida disso. Edu, Laura, com vocês aí no estúdio. Emendas. Emendas parlamentares. O dinheiro não vai para onde precisa, não vai para educação, Laura. É uma tragédia, né? Quer dizer, vamos falar a verdade, a China está conseguindo. A China, nos anos 70, tinha um PIB menor do que o do Brasil. Hoje é essa potência e se tornou uma potência tecnológica. E como que ela fez? Ela fez isso investindo em ciência, tecnologia, universidades, mérito mesmo, né? Quer dizer, aquela coisa de, não é porque você é filho do fulano, do ciclano, do beltrano, que você vai ser admitido, é porque você passou num concurso público, porque você é capaz, porque você é competente, porque você com políticas de incentivo a que a população desassistida pudesse entrar nas universidades. Então, isso não é uma questão, olha, estamos querendo investir em universidades. Não, é questão de investir no país, desenvolvimento na ciência, tecnologia, é desenvolvimento econômico, é fundamental. Você vê, o Brasil se tornou uma potência no agro, por quê? Por causa da inteligência dos empresários do agronegócio, muita calma. A Embrapa conseguiu pegar e inventar uma fronteira do agro, que é o centro-oeste do Brasil, que era uma terra que ninguém dava nada. Por quê? Porque aprendeu a controlar aquele solo, a enriquecer aquele solo, a aproveitar as riquezas dele. Isso é tecnologia, isso é ciência. Aprendeu a produzir espécies mais rentáveis economicamente e tal. Isso é ciência e tecnologia, não é? Ciência e tecnologia não é o mundo da Lua, é o mundo real. E é isso que a China está mostrando, com um investimento maciço em ciência e tecnologia. O Brasil, sem isso, vai ser sempre um exportador de commodities que vão ser enriquecidas lá fora e enriquecendo outros países que não nós. Obrigado a Gerhana Rodrigues, que falou sobre esse assunto aqui no TVT News, primeira edição. Vamos embora para o Rio, porque o presidente Lula sancionou a lei que descongela. Lei descongela, projeto de lei que encerra oficialmente com congelamento de 583 dias na contagem do tempo dos servidores do serviço público, inclusive estaduais e municipais. Isso é da pandemia. Detalhes você vê em tvtnews.com.br. No Rio, que tem uma feira de empregos que reúne trabalhadores, empresas e oportunidades de recolocação. Vamos para lá com o Teófilo, que ele vai nos trazer informações a respeito
desse assunto. Oi, Jader Teófilo, bom dia para você. Exatamente, Eduardo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Feirão de emprego, porque essa é a tendência do brasileiro em 2026, de acordo com a pesquisa da Robert Half, que mostra que 61% dos brasileiros estão em busca de recolocação profissional neste ano. A maioria busca mudar de empresa, mas não de cargo, tá? Continua mantendo a carreira no mesmo cargo, mas em empresa diferente, na busca por melhores oportunidades, condições de trabalho mais adequadas, né? Alguma insatisfação com a empresa em que está no momento. Então, essa pesquisa apontou que há essa necessidade, essa vontade de mudança por parte dos brasileiros. Eu, inclusive, estou hoje aqui num feirão de empregos do Sintel Rio, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, que tem oferecido vagas, diversas vagas, para trabalhadores aqui da região. Inclusive, eu estou com o Jason Rocha, que é o presidente do diretor do Sintel Rio, que vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona essa feira, como é que faz para se inscrever. Boa tarde, bom dia, aliás, Jason. Bom dia. A gente, desde o ano passado, com a trágica falência da Serrede, o Sintel Rio vem se preocupando em recolocar os trabalhadores no mercado de trabalho. E a gente conversou com várias empresas que estão precisando de mão de obra, e nós fizemos um feirão desde a sexta-feira passada, onde a Procisa veio aqui, trouxemos alguns trabalhadores. Hoje, essa semana toda, está tendo Ability, FFA, Halley, TEL, Procisa, TLP, todas elas fizeram essa parceria para que a gente recoloque esses trabalhadores no mercado de trabalho. É muito importante para o Sintel, mas para o próprio trabalhador voltar a trabalhar, né? Porque é um ano 2026, um ano muito importante, um ano que a gente precisa fazer com que esses trabalhadores voltem a exercer a sua função, que é o mais importante. E qual é o processo, qual é o procedimento? O trabalhador precisa de trazer o quê? Qual é a documentação? Como é que faz para se inscrever nessas vagas? Então, a gente coloca no nosso site, no nosso site, o trabalhador ele tem que vir munido das suas documentações, identidade, CPF, comprovante de residência, e aqui ele faz uma entrevista, né? E automaticamente, alguns dias depois, ele é convocado e chamado para essa vaga de trabalho. Perfeito, Geilson. Agora, Eduardo, eu vou aproveitar, vou entrar aqui para a gente mostrar também o ambiente da feira, como é que faz para fazer essas inscrições. Geilson que acabou falando um pouco sobre a questão do profissional da telecomunicação, né? Que a gente vem acompanhando aqui na TVT, todas as questões de salário, todas as questões de condições precárias de trabalho. Então, aqui são alguns profissionais que estão esperando para fazer o cadastro. Ali na frente, acho que é possível ver onde é feito esse cadastro, todas as informações, documentação desses profissionais que estão aqui esperando para analisar, né, ter o seu cadastro analisado para essas vagas de trabalho, essas vagas que são ofertadas durante toda a semana aqui no Sintel Rio. Então, tá dado o recado, aqui na Tijuca, no Sintel Rio, quem tiver interesse, é só procurar a feira, que acontece até sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Eu volto com você, Eduardo. Obrigado ao Jader Teófilo. Não vou chamá-lo mais de Teófilo, sim de Jader, porque ele tem uma voz bonita que me lembra de Jader de Oliveira, da BBC de Londres. Falecido Jader de Oliveira, uma homenagem a ele também. Obrigado, Jader. Ontem foi exibido aqui na TVT o primeiro episódio do programa sobre tarifa zero no transporte público, debate do Fórum Nacional de Parlamentares pela tarifa zero. Hoje tem mais um episódio, você vê logo depois deste primeira edição. E para falar sobre essa iniciativa, está aqui o vereador de Embu das Artes, Uriel Biazin, está aqui virtualmente. Vereador, bom dia ainda, estamos aqui com 6 minutos para ser boa tarde. Esta é uma iniciativa que a gente já está tratando por aqui. O senhor veio, a gente já teve entrevista antes sobre isso, mas eu quero reforçar que é um assunto que está sendo esclarecido, inclusive para vereadores e prefeitos nesta série que nós estamos mostrando, né? Bom dia, Eduardo, bom dia, Laura, todos que nos acompanham aqui na TVT News. Sempre um prazer falar com vocês, com toda a audiência. Dizer que é uma felicidade participar desse fórum tão importante de parlamentares de todo o Brasil, se mobilizando nas suas cidades
em torno desse tema tão relevante que é a questão da tarifa zero, né? Lembrar que temos deputados, deputadas, mas ressaltar a importância de termos vereadores participando desse movimento, né? Movimento, inclusive, liderado por um grande amigo meu, que é o vereador de Santo André, Clóvis Girardi, a quem a gente deve muita energia e muitos agradecimentos por quão qualificado ele é e trouxe esse tema tão importante. O tema já tem sido discutido, a importância de pautar nas câmaras municipais, os modelos de tarifa zero em todo o Brasil, o papel do governo Lula, que tem pautado essa questão. Então, são diversas questões, então estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo tão importante. Laura, fica à vontade, tarifa zero é um assunto que você gosta, que eu sei. Eu quero fazer uma provocação a você, porque eu estou intrigada com essa questão. Você deve ter lido um artigo que saiu publicado na Folha nesse final de semana, falando contra a tarifa zero, dizendo que a tarifa zero era uma forma de subsidiar pessoas ricas que andam de ônibus, que era uma coisa que não interessava para a classe trabalhadora, porque, na verdade, você estava tirando dinheiro que poderia ser aplicado em programas sociais focados na fome, na miséria e tal, para financiar pessoas que, afinal de contas, estão andando, vão ficar passeando, vão ficar andando, vão ficar curtindo, vão ficar... Eu fiquei muito intrigada com esse argumento, porque eu sempre pensei na tarifa zero como, aliás, o contrário, né? Quer dizer, uma forma, porque quem anda de ônibus, a gente sabe muito bem quem é que anda de ônibus. Eu conheço bem, eu entro em ônibus e sei muito bem quem anda de ônibus. Eu nunca vi um rico andando de ônibus, né? Mas esse cara conseguiu inverter a lógica de uma maneira dizendo que, olha, calma aí, o cara vai querer ficar passeando e o povo mais miserável, mais oprimido é quem vai pagar a conta. Eu queria que você respondesse a esse artigo que, sério mesmo, pirou meus neurônios. Laura, eu posso dizer que eu fiquei assim como você. É um absurdo a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo, principalmente nesse momento tão importante, onde a tarifa zero já vem sendo debatida. Mas também é importante que esse assunto seja levantado para a gente colocar qual é o principal intuito, que é justamente o contrário, né? Que é promover acesso à cidade, que é trabalhar num modelo onde a população não pague duas vezes pela tarifa, porque a gente já tem a arrecadação de impostos e depois a tarifa, inclusive uma tarifa que, na maior parte das vezes, ela é utilizada para a pessoa ir trabalhar e estudar, e muitas vezes limita o acesso das pessoas a essas questões tão importantes. É trabalhar o tema ambiental, que é super relevante também, porque a partir do momento que a tarifa zero ela é implementada, e alguns dados já mostram isso, a gente tem um aumento na demanda e um consequente, né, esvaziamento de carros pela cidade, então até a questão de emissão de carbono, essas questões são diminuídas. A tarifa zero é fundamental, mas infelizmente a gente, primeiro, tem esse preconceito, né, das pessoas, então quando a gente vai para a rua, a gente recebe muito esse tipo de comentário, né? Pô, mas se já tá ruim pagando, imagina de graça, é uma coisa que eu ouço às vezes quando a gente vai comentar desse tema pela cidade. E aí a gente faz esse trabalho de mostrar as mais de 138 cidades de todo o Brasil que já implementaram, os resultados positivos que a tarifa zero já vem tendo em todo o cenário nacional. Hoje, o Brasil ele é o país que tem mais cidades com tarifa zero, e a gente já tem diversos modelos super relevantes que são mostrados. Então, eu acho que isso é super importante, e é importante também que a gente elucide temas para pessoas que, infelizmente, tratam com tal ignorância. É um assunto que já pegou, na sua opinião, para além desse grupo que está trabalhando o assunto dentro de parlamentos municipais e estaduais? Eu acho que sim, cara. Quando a gente fala da tarifa zero, primeiro que as pessoas já sabem o que é. Eu acho que isso já é muito importante, né? Você ter ali a marca, né, da ação que nós buscamos realizar. Segundo, que a partir daí eu acho que já estamos numa outra fase, que é a partir do momento que as pessoas já entenderam que esse movimento está acontecendo, o que é e qual que é o intuito dele, estamos no como, né? Que eu pergunto como que isso funcionaria? E aí já vem a relevância de mostrar os modelos que já vem sendo executado em todas as cidades e mostrar também que no âmbito nacional, eu falo que esse é um movimento que só poderia partir
de uma pessoa que está na principal cadeira do nosso país, mas que já andou muito de ônibus, que já andou muito de trem, que já utilizou muito o transporte público, que é o presidente Lula, né? Que solicitou para a equipe do Ministério da Fazenda um estudo para a implementação da tarifa zero em todo o cenário nacional. Acho que esse processo ele tem que ser pautado, tem que ser discutido em todos os lugares, e é por isso que a gente faz esse chamamento, né, através desse fórum. Ele tem que ser discutido em âmbito nacional, os parlamentares, em âmbito estadual, mas também naqueles e daquelas que são a porta de entrada ali para as pessoas, né? Que é quem está na ponta, como a gente diz, que são os vereadores e vereadoras. Por isso que a gente faz, e eu faço mais uma vez esse convite para todos os parlamentares que buscam pautar a tarifa zero, mas muitas vezes não sabem como em suas cidades, que entendem que estão, assim como eu, num cenário de oposição, e aí muitas vezes não entendem como fazer isso na sua cidade. Dizer para vocês que a gente está mostrando para o Poder Executivo aqui em Budas Artes como implementar, que é possível, e eu acho que modelos como o nosso já foram mostrados de outras diversas cidades e podem ser executados em muitas outras também. Quero agradecer a sua participação, vereador, e lembrar todo mundo que agora, logo depois que terminar a primeira edição, aqui é questão de minutos, depois da nossa próxima entrevista, você pode assistir esse novo episódio da série. Muito obrigado. Volte sempre. Foi um prazer conversar com vocês, Eduardo, Laura, toda a audiência do TVT News. Valeu. Laura, voltamos amanhã? Se Deus quiser, né? Esse mesmo bate-canal, 10h30 da manhã. A Laura Capriglione vai estar aqui de novo. Eu só queria, antes da gente ir para a nossa próxima entrevista, lembrar a você que hoje é um dia especial para a democracia. Talvez você lembrar não seja o caso, talvez seja dizer a você. 13 de janeiro é o dia em que o primeiro país africano de língua portuguesa fez uma eleição para presidente, no caso, para parlamento. Foi Cabo Verde. Hoje é o dia da liberdade e democracia lá. Como tem gente que nos assiste em todos os países de língua portuguesa, eu queria dar este parabéns a todos vocês. E a gente agora vai falar sobre direito a território, em especial território indígena. No Rio de Janeiro, uma terra indígena ainda aguarda a demarcação em um processo que avança a passos de cagador, sob forte pressão imobiliária. Sobre essa realidade, a gente está recebendo a Neuza Cunhã, vice-cacique da terra indígena Rio Pequeno de Paraty, no Rio, e Edmilson Gonçalves, que é o coordenador do projeto de economia popular solidária indígena. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui na TVT. Bem-vinda e bem-vindo. Muito obrigado, Edu. É um prazer. O que dá para falar do que vocês estão passando por lá neste momento? É uma expectativa? É uma pressão? São as duas coisas? O que é que dá para dizer? Bom, é complexo falar de processo de demarcação da terra indígena, né? Eu sou a Neuza, sou vice-cacique atualmente hoje lá, uma mulher, mãe, estou na linha de frente há 8 anos. Então, a gente vem falando do processo da demarcação da terra indígena Tecorrajeú. A gente tem uma terra indígena de 2.370 hectares, que está em processo de demarcação, aguardando a portaria declaratória. E falando nisso, né, a região Paraty é uma região dominada, né, a gente sabe que tem muita especulação imobiliária e dentro da terra indígena. Isso tem, né, gerado muito conflito dentro do território, ameaças, mineração dentro da terra indígena. Então, isso tudo tem fragilizado dentro do território a vivência dessa população. E hoje a gente precisa avançar nesse processo de demarcação, porque sem território a gente não tem vida, a gente não tem política pública dentro do nosso território. E essa é a principal luta nossa, demarcar nosso território, onde a criança, mulheres, né, a natureza em abundância, e isso chama a atenção da especulação imobiliária. E a gente teve agora, Edmilson, na COP15, agora em novembro, na COP15, COP30, agora em novembro, a gente teve manifestações pedindo mais pressa pedindo que aconteçam as demarcações de terras indígenas que estão aí penduradas há bastante tempo. De lá para cá, a gente teve, teve o final do ano, mas teve algum progresso, alguma coisa está acontecendo nesse sentido?
Na própria na COP30, né, o governo federal homologou mais alguns territórios indígenas, mas a gente tem um atraso significativo nesse processo, porque desde, né, de 77, antes mesmo da prorrogação da nova Constituição Federal, havia uma obrigatoriedade da demarcação dos territórios indígenas, isso está em lei, né, que é o Estatuto do Índio. Então, esses territórios não foram demarcados, né, antes mesmo da nova Constituinte. E até a nova Constituinte, aí até um prazo depois da nova Constituinte, tinha essa obrigatoriedade. Houve uma pausa, né, muito significativa nos 4 anos que foi do governo anterior, que não demarcou nenhum território indígena, cabe ressaltar isso, e esse processo é significativo. Vale lembrar que 94% das terras indígenas demarcadas estão na região norte do país. A região sul, sudeste e nordeste ainda tem um déficit muito grande. O povo guarani sofre, né, com o processo de demarcação, pelo menos aí do sul do Brasil ao sudeste. Então é um processo ainda que a gente precisa acelerar. A gente tem caminhado, houve, né, processo de demarcação, principalmente para os guaranis, que sofrem muito mais com isso, mas ainda precisa acelerar mais esse compasso. O governo Lula vai ter muito trabalho aí nos próximos anos, com certeza. E Edilson, o que é o projeto de economia popular solidária indígena? Como é que ela funciona? Uma parceria, inclusive, né, do Unisol Brasil e Ministério do Trabalho. Como é que é na prática? Primeiro, como é que é e como é que se dá na prática? É um projeto, né, pioneiro, é um projeto que começa, né, você ter essa célula. Eu costumo dizer que a economia popular solidária, ela surge o Paul Singer e toda essa turma, né, que vem trabalhando há muitos anos, dando esse corpo e essa importância que é a economia popular solidária, mas os indígenas sempre fizeram isso, né, sempre fizeram muito bem isso, só não tiveram ali, talvez, tão inseridos como agora eles passam a buscar esse tipo de política pública para a economia do próprio território. Você não precisa do agronegócio dentro do território indígena, você não precisa de mineração, você não precisa do garimpo dentro da terra indígena. Basta uma política pública eficiente, e é isso que o Ministério do Trabalho, junto com a Unisol Brasil, tem feito, que é fazer, então, aí uma célula da economia solidária, com a população indígena, com o artesanato, com o turismo etnocultural, com turismo de base comunitária, com a agroecologia, tudo isso que os povos indígenas ensinou, né, pra gente durante todos esses anos, né, e eles já praticavam isso já antes mesmo da invasão, né, da ocupação, da invasão do território aqui em 1500, né. É interessante porque a gente não pode ter a ideia, né, Neuza, de que as áreas indígenas demarcadas, as terras indígenas, elas não são um zoológico de gente, elas não são áreas para ser, não, deixa eles lá que eles se viram, mas também não pode ser, não, eles precisam de que a soja entre ou que a mineração tome conta. A população indígena sabe o que fazer com a própria terra, mas uma vez que está inserida no país, tem que ter os direitos de apoio a que qualquer brasileiro e brasileira tem. Afinal de contas, o agronegócio também recebe dinheiro e é apoiado na sua iniciativa. Por que não aquele que mora na terra indígena, né? Primeiramente, a gente precisa falar de alimento saudável. E alimento saudável está dentro da terra indígena, que é plantada sem precisar de agrotóxico. Nós podemos plantar sem agrotóxico e nós temos provado isso há 526 anos. Nosso território tem abundância, né? É muito rico e a gente precisa com que tenha um olhar, que seja levada a política pública e nós podemos ensinar de como tradicionalmente, de como poder ter alimento mais saudável. Porque hoje a população brasileira leva na mesa todos os alimentos vem da terra indígena, como mineração, né? Agro, está dentro da terra indígena. E isso é uma coisa que nós não queremos, não é uma opção, está sendo imposta. E isso tem matado todos os alimentos, como principalmente a soja que está na mesa da população brasileira, tem sangue do povo indígena. Isso está sendo naturalizado e não pode mais isso acontecer. Hoje a gente está em processos de demarcação, a gente tem nosso plantio tradicional, temos nosso plantio
também que vem de fora e onde a gente precisa plantar nossos alimentos mais saudáveis para a população não ter doença. A gente está vivendo uma sociedade que está todo mundo doente porque tem o agro dentro da terra indígena. E não tem como falar de preservação do meio ambiente, não tem como falar da crise climática sem defender os defensores de direitos humanos, que são os indígenas, os guardiões da floresta. Vamos continuar acompanhando esse assunto. Vamos trazer vocês aqui mais vezes para falar do desenvolvimento deles. Neuza, muito obrigado. Edmilson, muito obrigado também. Voltem sempre. É um prazer. Muito obrigado. Obrigada. E é com esse assunto que a gente encerra por hoje. Agora vamos subir as letrinhas. São os nomes daqueles e daquelas que fazem a TVT. A gente vai voltar a se encontrar amanhã, às 10h30 da manhã, no nosso TVT News, primeira edição. Lembrando que às 4 da tarde vem aí o Dom Ernesto com o TVT News, segunda edição. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa tarde para você. Até amanhã.